Começa agora o programa 25 da coligação União Democrática. Neto 25 prefeito, Moacir Maturo vice, Matão em primeiro lugar. Boletim de ocorrência. O delegado Alfredo Gagliano Júnior, da Delegacia de Polícia de Matão, registrou no boletim de ocorrência número 2139 de 2012 que na noite do debate entre os candidatos a prefeito de Matão, desconhecidos furtaram 20 placas móveis de propaganda política do candidato Neto Macellani, que estavam distribuídas em vários bairros da cidade. Isso é vandalismo e um desrespeito ao processo democrático. Neto, firma o pé, porque é para ganhar. 25, Neto é 25, confirma 25. O debate entre os candidatos a prefeito de Matão trouxe surpresas e emoção. O encontro foi promovido pelo portal Processo e transmitido ao vivo pela internet. Neto Macellani, da coligação União Democrática. Seja bem-vindo ao nosso debate, candidato. Também é um prazer recebê-lo para essa festa, onde os rumos de Matão nos próximos 4 anos também começa a ser desenhado com traços fortes nesse debate. Boa noite, candidato. Boa noite, Fábio. Uma boa noite aos jornalistas aqui presentes. Uma boa noite ao candidato Schettini, que se faz presente aqui. Como já havia acontecido no debate entre os vices, o Chico, candidato do Adalto, não veio ao encontro, o que foi ressaltado pelo moderador e pelos debatedores. Não entendemos o motivo da recusa ao nosso convite, mas seria uma oportunidade de ouvirmos, o candidato. É uma pena. É a festa da democracia, pena que nem todo mundo participa. Tudo começou cordialmente, com propostas sobre segurança, educação, saúde. A primeira pergunta do Schettini ao Neto foi sobre a segurança, e Neto falou sobre as 3 prioridades nessa área, que estão no seu programa de governo. Outra situação em que a gente propõe isso é o vídeo monitoramento, que hoje já existe em outras cidades, é a colocação de câmeras em vários pontos, nas entradas do município, é a colocação de câmeras nas praças para que a população possa usufruir desse espaço de lazer, desse espaço de oportunidade para a comunidade se encontrar. Olha, eu quero destacar que o vídeo monitoramento já é um assunto que está sendo debatido em Matão há muito tempo. Tanto é que em 2004, quando eu fui candidato pela primeira vez, ele constava no nosso programa de governo. Portanto, depois de muitas iniciativas e poucas acabativas, vamos dizer assim, depois de 8 anos de governo, Matão ainda não tem o vídeo monitoramento. A Guarda Municipal está desestruturada, isso é um desrespeito com o Guarda Municipal, é um desrespeito com o funcionário público e nós não vamos admitir isso em nosso governo. Quando chegou a hora do Neto perguntar ao Schettini, começou o nervosismo, por causa do tema, a privatização do IMES. Que de privatização o Ednardo Schettini conhece bem. Em 2008, no dia 30 de dezembro, vocês vejam que às vésperas do final do ano, na última sessão da Câmara, numa sessão extraordinária convocada para as 15 horas da tarde, ele aprovou uma lei que vendeu o nosso IMES. E está aqui o Moacir Maturo, que foi contra a privatização e que votou contrário. Portanto, nós somos contra qualquer tipo de privatização de serviços públicos no nosso município. Candidato Ednardo Schettini, o senhor terá 1 minuto para a sua tréplica. Naquele momento, se nós votássemos contra a privatização do IMES, nós não teríamos mais IMES em Matão. Então você precisa se inteirar do assunto, que você fica muito em São Paulo e não sabe o que acontece em Matão. Olha, o Neto deve estar desinformado, precisava viver um pouquinho mais Matão antes de passar a informação para o público. Você ficou lá ganhando seu bom salário em São Paulo. O nervosismo do Schettini virou acusação. Em uma posição defensiva, repete mais de uma vez que o Neto estava fora da cidade. Neto lembra os recursos que conseguiu junto ao governo do estado para várias entidades sociais da cidade, mesmo sem ter um cargo público municipal. Fica muito fácil quando a gente tem mandato para realizar as coisas pelo município. Tendo mandato, a gente ganha para isso e tem obrigação de defender os interesses da população à frente da Câmara, à frente da Prefeitura, quando prefeito ou quando vice. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, onde conheci muito
conheci as portas, os caminhos dentro do governo do Estado. Hoje sou muito alegre, feliz e contente de poder dizer que tenho o apoio do governador Geraldo Alckmin, tenho o apoio do Roberto Massafera, tenho o apoio do Rodrigo Garcia. E ao longo desse tempo que tive lá, consegui recursos aqui para as nossas entidades. Recursos que vieram para investimentos, para veículos, para obras. Foram mais de 1 milhão para a APAI, para o asilo, para o hospital. Então nunca deixei de trabalhar para o Matão e agora, às vésperas das eleições, é que a gente tem a oportunidade de apresentar as nossas propostas. Na última parte do debate, a questão da água entra em pauta e as acusações viram apelação, ficam sem cabimento. Neto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, no sentido que nós vimos aí muita sua propaganda eleitoral nessa questão da água, dizendo não veta prefeito. Conversei muito na época com um candidato, com um vereador, que inclusive era do teu partido, e ele me dizia que você várias vezes ligou para ele pedindo para que ele aprovasse a água. E eu gostaria de saber onde você estava no momento que nós fizemos o enfrentamento para não vender a... Olha, Dinardo, primeiro eu quero dizer a você o seguinte: quando estava tendo o enfrentamento da água, eu não era vereador, eu não tenho mandato para ir à Câmara e defender esses interesses. Segundo, eu nunca fiz nenhuma ingerência em cima de vereadores do meu lado. Eles sempre tiveram liberdade, tanto é que cada um votou como quis. Cada um entendeu, e sempre foi a minha defesa, inclusive tem programas de rádio com isso gravado, buscando mais esclarecimento, buscando mais informações para que todos nós pudéssemos debater com a população e saber qual é a melhor saída. Até hoje, muitas informações não foram esclarecidas. Então, com certeza absoluta, essa é uma briga, Dinardo, que não é tua, essa é uma briga que é da população de Matão. Quando os brasileiros brigaram pela direta já, ninguém tomou o paternalismo disso. Eu acho que você teve a iniciativa do projeto, mas você esquece de dizer que sem o voto do De Paulo e sem o voto do Nau, não teria sido aprovado o regime de urgência. E que todos os vereadores aprovaram por unanimidade. E eu quero dizer ainda que a nossa campanha para que o prefeito não vete é para que o prefeito realmente dê mais tempo para os próximos vereadores, para o próximo prefeito, entender essa questão, discutir essa questão, buscar outras saídas. Em Olímpia, por exemplo, que você tanto cita, que o prefeito é do Democratas, ele achou uma saída para isso e não fez a concessão. E eu quero destacar também, Dinardo, que acho que é um detalhe que muita gente foge, que o Ademir Nogueira votou a favor da concessão da água e ele já era vereador pelo PSB. Então essa briga não é do PSB. Obrigado, candidato. Candidato Edinardo Schettini, o senhor terá 1 minuto e meio para a réplica à sua própria pergunta. Olha, o Neto deve estar desinformado, porque o Ademir Nogueira, quando ele votou o projeto da água, ele era do PTB. Nós precisava viver um pouquinho mais Matão antes de passar a informação para o público. Olha, Edinardo, mais uma vez eu quero dizer a você que o meu posicionamento sobre a questão da água de Matão sempre foi muito claro. Talvez eu estava em São Paulo trabalhando para conseguir recursos para a nossa cidade, coisa que você ao longo de 8 anos de mandato não conseguiu fazer. E a defesa dos interesses da nossa população se faz em conjunto. E eu tenho certeza que qualquer defesa, onde as pessoas se aglutinem, se unam para poder defender, e qualquer reforço é bem-vindo. Em relação ao padre, ao De Paula, ao Márcio, eles sempre votaram de acordo com as suas consciências. Nunca houve influência minha. Diferentemente do que você fazia quando era presidente da Câmara, que vinha fazer pressão nos vereadores, que se não votassem projetos favoráveis ao prefeito, você ia no dia seguinte, na rádio, na imprensa, dar pau nos vereadores. Você cansou de fazer isso com o padre Amador, uma pessoa séria que trabalhou por Matão por muito tempo, com 80 anos, e que errou na hora de votar. Então, por favor, Edinardo, eu exijo respeito. Aqui nós estamos tratando de propostas. Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos. No encerramento, da acusação ao desespero foi um passo. E mais uma vez, o despreparo de Schettini ficou evidente. Na forma de falar, nos gestos agressivos. Então você precisa se inteirar do assunto, que você fica muito em São Paulo e não sabe o que acontece em Matão. Sobre o vereador Ademir Nogueira, eu gostaria de dizer para você que nós trouxemos ele para o nosso partido e digo que ele ajudou a impedir que nós vendêssemos a Caema. Olha, eu queria aqui, antes de fazer minhas considerações finais,
dizer que o discurso que o Ednardo fez em relação ao IMES é muito parecido com o discurso que o Adalto faz em relação à CAEMA. Eu quero dizer que eu tenho aqui a filiação do vereador Ademir Nogueira, do dia 29/9/2011, e a ata da votação que autorizou a concessão da água, que aconteceu no dia 3 de outubro de 2011. Portanto, o Ademir Nogueira era sim vereador pelo PSB, diferentemente do que o Ednardo Schettini colocou aqui. O PTB de Matão comunica em nota oficial que o candidato Ednardo Schettini, no debate da Processo, se equivocou. O vereador Ademir Nogueira, na época em que votou a favor da venda da CAEMA, já estava afiliado ao PSB, partido do Schettini. E como já havia acontecido com sua vice, Schettini perde o controle, desrespeita as regras do debate e agride verbalmente o Neto. E nosso candidato ganha direito de resposta. Então nós vamos conceder um minuto de direito de resposta ao Neto Macellani. Mais uma vez a história se repete, sempre no final dos debates, ataques, agressões, e mais uma vez nós temos aqui legalmente o uso do direito de resposta. E eu quero aproveitar esse 1 minuto que eu tenho extra para conversar com você, eleitor. Avalie os candidatos, a postura, a conduta. Esse direito de resposta é a prova de que houve agressão e agressão pessoal, o que é lamentável, porque pessoas morreram durante a ditadura para garantir o nosso direito de votar. E eu peço a você, eleitor, que avalie na hora de votar. Dê um voto para o 25. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Neto, firma o pé, porque é para ganhar. Matão precisa mudar, Matão precisa crescer, tá na hora de inovar. Vamos juntos avançar, com o Neto 25, Matão em primeiro lugar. Agora é pra valer! É pensando em nosso povo, Neto 25 é o novo, vem comigo, vem votar. Vamos juntinho! Termina aqui o programa 25.